Olá, boa noite, meus amigos. Boa noite, estamos começando. Ó, a Flávia aí, diretamente do Pará. Estamos começando, meus amigos, mais um Reflexões Psiquiátricas. A Adriana Sávio, colaboradora aí da nossa entrevista de hoje, entrou. Ana Luísa, minha amiga, que ontem ficou indignada, né, com aquela baranga. Não foi assim que você se referiu a ela? Não vamos falar o nome dela, porque isso dá processo, né? Flávia, tudo bem? A Adriana, bela camiseta. O SUS salva. Pessoal, ó, o SUS salva, ele não. Tá? Essa é uma homenagem a todos vocês. Boa noite, Fernando. Muito prazer. Chegou o nosso convidado de hoje, vereador Gilberto Natalini. Vamos lá, cadê o Gilberto? Vamos lá, doutor Gilberto, vamos ver se ele me permite. Jovem, hoje eu estou de jovem, tá vendo? Vamos lá, enviei o convite ao doutor Gilberto. Boa noite. Gilberto, opa, boa noite, boa noite. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente bem. E vendo também. Tá bom, eu estou te vendo muito bem e hoje em sua homenagem... Sua voz voltou. Estamos aí. Voltou. Tá bom, ótimo. Escuta, Obrigado pela homenagem da camiseta. Obrigado pela homenagem da camiseta. Eu sei que você é um dos grandes, aliás, você tem um currículo impossível de ler em menos de 3 ou 4 horas, né? Então eu vou apenas citar algumas coisas. Doutor Gilberto, você me permite chamá-lo de você? Evidente, nós somos colegas e amigos. Vamos em frente. Tá bom. Olha, o vereador Gilberto Natalini nasceu no Rio de Janeiro, é carioca da Gema, em 28 de março de 1952. É formado em medicina pela Escola Paulista de Medicina, é especialista em gastrocirurgia, quer dizer, hoje ele já faz laparoscopia também, né? Porque hoje abrir a barriga dos outros está ficando fora de moda. Você foi presidente por 2 mandatos do COSESM, é assim que pronuncia, Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Bom, você tem um currículo aqui invejável, você foi líder da bancada da Câmara Municipal, você foi vice-presidente da CPI das antenas de celular em 2003. Você vai dizer para nós hoje, porque isso hoje me soa... Hoje eu já não sei o que é isso. Você foi secretário municipal da Saúde de São Paulo, mas de outros municípios também. Você foi membro de várias CPIs, você é destacado em defesa da medicina, defesa do SUS, defesa do meio ambiente, defesa de idosos. Você tem uma vasta atividade. Você foi do Conselho Universitário da Unifesp. Eu descobri que você foi do Conselho da Fundação Faculdade de Medicina também, não foi? 2 vezes. Da qual estou vinculado. Você foi eleito, em 2013, um dos 10 cidadãos de destaque em São Paulo na categoria Sustentabilidade. Você é autor de vários livros, 20 anos de mandato, você tem 419 projetos de lei, 146 leis aprovadas, 12.814 indicações. Bom, você é um carioca que honra a cidade de São Paulo, não é verdade? Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a sua generosidade em aceitar o meu convite. E saiba que há muitos anos eu sou seu admirador como colega, como médico e como humanista e político que você é. Muito obrigado mesmo pelo aceite. Eu que agradeço. Muita honra estar aqui com você, né? Um colega que, vamos dizer assim, ponta de lança na medicina de São Paulo e do Brasil, não é? Pertence a uma escola de medicina, uma faculdade de medicina extremamente importante, não é? Nós disputamos na Escola Paulista
com a Faculdade de Medicina da USP, quem era o melhor. No nosso tempo de estudante, saía até tapa para ver quem era o melhor. Mas vocês ganhavam da gente, tá certo? Chamavam a gente de escolinha naquelas disputas esportivas. Então, eu admiro muito o corpo de professores, de profissionais da Faculdade de Medicina da USP. Você é o destaque. Então, eu tenho uma honra muito grande de estar aqui, agradeço o seu convite, cumprimento essa quantidade enorme de pessoas que estão entrando aqui no Instagram. Eu estou vendo aqui passar a lista infindável. Então, cumprimento cada uma, estou à disposição para a gente conversar. E depois, Gilberto, você verá que as pessoas vão acessar essa nossa entrevista. Em geral, são sempre 2.000 pessoas ou mais que veem as nossas entrevistas. Olha, eu já vou fazer uma pergunta, com todo esse teu currículo aí, da Cris Monteiro, atualmente vereadora da cidade de São Paulo, né, que diz assim, com muito respeito, manda um grande abraço a você, e ela pergunta, bom, essa é uma pergunta de $1 milhão, vamos ver. Valeu a pena ser vereador, Gilberto? Valeu a pena você se dedicar a esses 5 mandatos? E aí ela fala o seguinte, nós, cidadãos de bem, ela fala de si, mas acredito que eu posso me incluir, os que o ouvem aqui também, nós devemos participar da política? Ou isso é um ato de insanidade? Embora eu seja psiquiatra, eu estou encaminhando para você essa pergunta. Eu acho que eu vou pedir uma consulta com você, porque eu sou um caso de ser consultado e tratado, tá certo? É verdade. Eu queria cumprimentar a vereadora Cris Monteiro, que ela é primeiro mandato, né? Está cheia de vontade, com muita disposição, trabalhando muito. Eu sempre tenho contato com o mandato dela, tem uma pessoa que é muito querida minha, que trabalha com ela, a Luciana Feldman, que está lá com ela no gabinete, trabalhou comigo muitos anos, e eu queria dizer para ela que valeu a pena, sim, vale a pena, se você tiver causa, se você tiver propósito, se você tiver ideal, você fazer a vida política parlamentar. Eu fiquei 20 anos ali, eu participei de 23 eleições. 8 para mim, e as outras eu pedi voto para outros. Para o Montoro, olha, eu me lembro para o Antônio Resch, a minha primeira eleição, para o Ayrton Soares, meu Deus do céu, eu pedi voto para muita gente boa, não me arrependo. E para mim foram 8 eleições, 3 eu perdi e as 5 últimas eu ganhei. E eu saí da Câmara por livre vontade, eu não saí porque perdi uma eleição. Eu não quis mais, 20 anos já era um tempo suficiente para um parlamentar, tem que dar a vez para os outros, tá certo? E os nossos 5 mandatos foram muito ricos, né? Eu acho que nós fizemos o trabalho na área de saúde, né? Eu sou um apaixonado pelo SUS, fui do grupo que ajudou a construir, como você e tantos outros, né? Gonçalo, o Arouca, nossa mãe do céu, quanta gente, Eduardo Jorge. Então, o meu mandato era saúde pública, saúde no geral, né? Meio ambiente, era zeladoria urbana, que é o dia a dia da cidade, e urbanismo no geral, que é para onde que a cidade vai. Transporte, assistência social, essas coisas eram um mandato bem, né? Mas eu faço política desde os 12 anos. Eu entrei no ativismo social e político em 64. Então vai para 50 e tantos anos que eu estou fazendo atividade política social. A política, faz parte da vida da gente. Ela é intrínseca. Dizem que a criança, quando nasce, o primeiro choro já é uma reivindicação política, porque ela sente dor ao respirar e chora. E pede para a mãe, pelo amor de Deus, eu estou com dor, então já está ali uma reivindicação. E isso é verdade, a gente é política dentro da família, com os vizinhos. Agora, a política parlamentar é uma forma mais elaborada de se fazer política. Aí você pode ser bom político ou mau político. A política no Brasil, ela é muito assim, como é que eu posso falar? Dolorosa, não é?
Por conta do tipo da democracia, a estrutura de partido político nosso é muito atrasada. O presidencialismo imperial que nós temos no Brasil é um tipo de império mesmo, de imperador, o presidente. Então, nós temos que fazer... Eu acho que a mãe de todas as reformas no Brasil tem que ser a reforma política. A reforma política é uma forma que nós temos de melhorar a relação política entre os mandatários e o povo brasileiro. Então, essa reforma, ninguém tem coragem de tocar nisso, de fazer isso. Vários falaram, mas ninguém mexe, porque mexe com interesses muito grandes, de corporações, interesses de caciques, de coisa, de máfias, de gangues. Então, para mexer com isso, tem que ter muita vontade e muita coragem. Ninguém ainda conseguiu. Mas, mesmo assim, valeu a pena e vale a pena quando a gente faz com carinho, com amor, dedicação e, principalmente, com moralidade. Você me lembrou uma coisa, você era do MDB? Do MDB ou do PMDB? Depois eu vou ver aqui. Eu fui do MDB velho, daquele velho então, MDB. Eu fui à Casa de Portugal, há muitos e muitos anos atrás, uma festa onde o Rest e o Goldman tinham sido eleitos no PMDB ou no MDB, porque eram do Partidão. A gente foi lá fazer uma festona enorme pela eleição dos dois. Você lembra disso? Eu acho que eu estive nessa festa também, inclusive votei e apoiei eles naquela época, porque eles eram candidatos do MDB autêntico, como a gente chamava, né? E foram grandes parlamentares, né? Tanto o Resch como o Gúlio. Nós tivemos muitos homens públicos. Eu lembro do Freitas Nobre, do Lisânias Maciel, do Darcy Passos, do Pedro Simon, daquele Jefferson Pérez do Amazonas, homens que... O próprio Ulisses Guimarães, que faziam política por dedicação, não acumularam fortuna na política, não tinha essa lambança toda do sujeito entrar na política para ter e não para ser. Hoje o cara entra na política para pegar para ele monta uma máfia. Naquela época tinha menos... Existia isso também, claro, sempre existiu essa bandalheira toda, mas existiam muito mais pessoas que tinham causa. Os partidos eram mais ideológicos, não é? A gente tinha mais dedicação. Hoje os partidos são aglomerados, o fundo partidário transformou os partidos em meio de vida. Infelizmente, são 30 e tantos partidos, e os presidentes de partidos são verdadeiros, como é que fala, donatários de capitanias hereditárias. É uma coisa muito ruim, tá? A nossa política hoje. Complementando um pouquinho o que a Cris perguntou, muita gente diz o seguinte: não vá para a política, porque por mais limpo e correto que você seja, quando você entra na política, você obrigatoriamente precisa entrar em algum esquema, porque senão você não consegue trabalhar, você não consegue ter voz, você é tomado de um vendaval se você não acaba fazendo algum cambalacho, alguma participação. Como é que se faz para ficar fora dessas coisas? Olha, veja bem, a Câmara Municipal, ou a Assembleia, ou o Congresso Nacional, eles são um espelho do Brasil. Você põe o que está na Câmara Municipal, ele reflete o que é a sociedade paulistana. Certo? Ele reflete o que é a sociedade paulistana. Então, se a Câmara é melhor ou pior, é se a sociedade paulistana se organizou melhor ou pior para ter lá seus representantes. Então, hoje a Câmara tem 17 evangélicos, vereadores evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos se organizaram na cidade e elegem os seus representantes. As máfias também se organizam para eleger seus representantes. As corporações também se organizam para eleger professores, sempre tem lá algum vereador que representa os professores. A nossa área médica tem lá uns 3 ou 4 vereadores médicos. Muitos não têm uma relação assim muito íntima com a luta da saúde pública, mas eles são representantes de categorias. Ou seja, o parlamento, quando você xingar o parlamento, você que eu quero dizer assim, qualquer pessoa xingar o parlamento, olha primeiro no espelho e fala assim: quem que eu votei?
como eu votei, quem eu escolhi, por que, que eu não concorri, por que, que eu não ajudei a indicar alguém e a ganhar. Eu sempre tive pouco voto na Câmara. Eu nunca passei de... A votação maior que eu tive foi quando eu fiz oposição à Marta, porque a Marta criou lá 6 taxas e eu era oposição e a gente fez aquele movimento todo, acabamos apelidando ela de Martaxa. Ela nunca mais ela me perdoou por aquele apelido, porque ela ficou braba, reclamou, e apelido, quando você fica brabo, aí que gruda mesmo, certo? Mas, veja bem, naquela época, na oposição, eu tive 32 mil votos na minha segunda eleição. Mas eu nunca passei, a minha média de voto é 28, 26. Pelo tamanho do trabalho que a gente fazia lá, pela quantidade de pessoas que eu conhecia em São Paulo, que eu ajudava, bairros inteiros que a gente conquista. Só em Santo Amaro, mestre, eu tive aqui, eu fiz um levantamento, mais ou menos 95 obras e serviços que eu ajudei a trazer na articulação para dentro do bairro de Santo Amaro. Eu nunca tive mais do que 2.200 votos em Santo Amaro. Ou seja, eu sempre fui um cara mal votado. Por que, que eu era mal votado? Porque o voto, ele tem aquele voto de quem vota em você, porque gosta de você, admira você, o voto mais de ideias, o voto mais de compromisso, e tem aquele voto, infelizmente, a eleição brasileira tem aquele voto que é o voto de troca-troca. Então, às vezes, o sujeito, na semana anterior, você vai num bairro, trabalha, ganha um posto de saúde, ganha uma escola, trabalha, né? Você é conhecido e reconhecido, mas na hora da eleição, às vezes uma semana, 10 dias, um mês antes, vai alguém lá, e aí, dando a financiar os times de futebol, os clubes de serviço, dando a distribuir dinheiro, paga IPTU, paga IPVA, paga a dívida. Aí o eleitor, infelizmente, um setor importante do nosso eleitorado ainda vota por esses favores pessoais. Ou favores inconfessáveis, né? Quebra galho do sujeito na prefeitura, de coisa que você não pode. Eu nunca ajudei ninguém a resolver um problema na prefeitura que tivesse ilegalidade. Eu dizia, olha, me desculpa, isso eu não posso fazer. Aí o voto não vinha. Né? O cara ia lá, um time de futebol de um bairro, ia lá e me pedia jogo de camisa, chuteira, bola, não sei o quê, não sei o quê. Eu dizia, olha, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Porque se eu te der... Eu sou um médico profissional liberal, ganho para me viver, opero meus pacientes, nunca deixei de operar, e o salário da Câmara... com a pandemia teve um decréscimo, o líquido nosso era 11 mil reais. Ou seja, a gente punha o pé na rua, já estava gastando o salário. E eu não tinha outra fonte. Não é todo, tem alguns que estão lá que tem outras fontes inconfessáveis, né, para poder ganhar dinheiro e aumentar o patrimônio. Então, veja bem, o voto é muito difícil, muito difícil. Mas eu passei por ali, eu brinco, né, um carro velho, rodado nessa vida, eu sou um carro velho, rodado. O motor às vezes bate um pouco de pino, mas não tem um arranhãozinho moral na lataria. Eu saí de lá limpo. Eu desafio qualquer um em São Paulo para apontar o dedo para mim e dizer você pegou aqui, você pegou ali. Não existe. Então eu sou um sobrevivente da boa política. Tá acabando esse tipo de gente. Atualmente, muitos desistem. Eu, por exemplo, não quis mais, fiquei um pouco... Né, aquele menino, o Ricardo Young, também não quis mais, e algumas pessoas boas que tinham ali perderam a eleição. Soninha Francini perdeu a eleição, Cláudio Fonseca perdeu a eleição, e outros que tinham um pouco mais ideológicos, um pouco mais consistentes, foram aqui e ali perdendo a eleição, porque o voto ideológico tem ficado muito difícil. Foi esse desapontamento com a perda da ideologia, da honestidade, que te fez desistir de ter uma nova eleição? Esse foi um dos motivos, porque nos últimos tempos eu praticamente não tinha com quem conversar ali dentro. Então, eram barreiras intransponíveis, entendeu? Ia discutir o plano diretor, via o interesse das incorporadoras, entrava para dentro da Câmara, tapava a boca de todo mundo, ficava 2 ou 3 gritando. Né? Esse dossiê que eu fiz aqui, da devastação das matas de São Paulo, você deve ter ouvido falar, esse dossiê aqui, isso aqui eu gritei sozinho lá 2, 3 anos, eu gritei sozinho na tribuna, tentei uma CPI,
o pessoal ouvia, ficava assim, preocupado, mas apoio efetivo para mim investigar e botar o crime organizado para parar de fazer essa devastação nas áreas de mananciais, eu não consegui. Isso foi me desanimando. Eu falei, olha, eu vou fazer a luta, não vou me aposentar, só me aposento quando morrer. Vai demorar, se Deus quiser, tá certo? Mas Deus eu vou quiser. fazer a luta em outras trincheiras. Esgotou um pouquinho ali né, 400 e tantos projetos de lei, rapaz. Eu fiz 2.200 discursos ali, ninguém aguentava mais me ouvir, eu subia na tribuna, o pessoal, já veio o Natalini falar de novo. Eu falava muito, porque eu tinha o que falar, mas ficou muito difícil para a gente, né? A política, as pessoas de bem, elas não têm o reconhecimento devido. A eleição, para mim, rapaz, era um sofrimento mortal. Eu tenho em São Paulo 30 mil pessoas que acreditaram no meu trabalho, que vieram comigo, que me deram 5 mandatos. Eu reconheço isso, até agradeço. Mas, pelo tamanho da encrenca que eu aprontava na cidade, eu deveria ter um pouco mais de respaldo, entendeu? E esse respaldo foi se fechando, e eu falei, bom, eu vou bater em outra freguesia, eu vou fazer outras coisas pela minha terra, pelo meu povo. Aqui já está bom. Foi assim que aconteceu. Bom, recebo eu e algumas das pessoas que eu conheço com muita alegria esse reconhecimento de seu eleitor, né? Que eu sempre fui seu eleitor. Tá aí, ó, tá vendo? Escuta, o Estado de São Paulo... Algum dia você me pediu alguma coisa para votar em mim? Alguma vez na sua vida? Nunca. Você votava em mim por identidade. Esse é o voto que a democracia devia ter. Eu olho para você e falo, ó, esse doutor é porreta. Eu vou ajudar a eleger ele, ajudar no trabalho dele, colaborar, sem segundas ou terceiras intenções. Os meus eleitores eram mais ou menos desse jeito como você, entendeu? Isso para mim é uma riqueza que não tem... A gente não consegue dimensionar a riqueza que tem uma relação entre eleitor e candidato ou parlamentar, como você e eu, e como você, muitos médicos, médicas e gente do movimento popular também. Tem muita gente séria na periferia, sabe? Gente que não tem dinheiro, não tem recurso, vive com dificuldade, mas tem dignidade e honra, né? E esses eu agradeço muito, porque o meu trabalho foi feito com apoio, com voto de gente como você, desse jeito aí. A Adriana Sávio, que é uma grande admiradora sua, que está aí dizendo, disse que também nunca pediu nada e mandou um monte de perguntas aqui para fazer para você. E eu vou dizer assim que a vereadora Cris Monteiro é uma dessas pessoas. Eu a conheço há muitos e muitos anos e até do ponto de vista econômico se prejudica em entrar para a política e nunca pediu nada, nunca prometeu nada. É uma pessoa muito correta. Vamos apoiar ela também. Olha, a Adriana está perguntando o seguinte. Você falou agora sobre algo que ela mandou uma pergunta. Ela disse que na semana passada o Estadão trouxe uma matéria sobre a verticalização excessiva e a diminuição de casas e áreas verdes na cidade de São Paulo. O que as subprefeituras ou a prefeitura poderiam implementar para ajudar nessa preservação, nesse combate essa destruição desenfreada que a gente está tendo aí de áreas verdes e das pequenas propriedades? Pode fazer pouco, porque a prefeitura e a subprefeitura, porque está previsto na lei. A lei que rege essa situação toda é o plano diretor da cidade e a lei de uso e ocupação de solo e o Código de Obras. São as leis que regem o que pode ter de tamanho, aonde pode fazer, onde não pode fazer. O que tem acontecido com a cidade? A indústria imobiliária, as incorporações imobiliárias, elas se organizaram de uma maneira, elas são um poder poderosíssimo na cidade de São Paulo, certo? Eu sempre brinco, né? Tem 3 grandes poderes na cidade de São Paulo que todo prefeito tira o chapéu. Uns tiram mais, outros tiram menos, mas tiram o chapéu. São as incorporação imobiliária, o serviço de transporte público e a coleta de lixo. São as 3 grandes estruturas da cidade que todo prefeito tem que
tirar o chapéu. E uns tiram mais, outros tiram menos. E as incorporações imobiliárias, elas foram tomando espaço. O plano diretor. Eu votei contra o plano diretor do governo da Marta, eu votei contra, e votei contra o plano diretor do governo do Haddad. Por quê? Exatamente porque eu previa, e nós denunciamos, no governo do Haddad, o Cândido Malta, que é, na minha opinião, o maior urbanista vivo de São Paulo e do Brasil, está aí ainda, já está bem idoso, mas é uma pessoa muito, muito reconhecida, ele escreveu para mim, não cobrou nada, hein? Não cobrou nada, ele fez de graça um substitutivo dessa grossura para eu apresentar como substitutivo da proposta do Haddad para o plano diretor de São Paulo. Eu apresentei. A maioria governista era tão feroz que não deixaram nem votar o meu substitutivo. Votaram o deles, destruíram o meu e não deu nem para... Porque o meu era mais restritivo. Adriana, o nosso substitutivo, que o Cândido Malta escreveu, junto com o Movimento de Defesa São Paulo, Lucila Lacreta, a doutora Renata Esteves, o Ivan Magrio, me ajudou muito também, esse urbanista que tem aí, muito querido, pessoal do IAB, né? Enfim, nós fizemos oposição àquela lei que foi aprovada lá, porque ela era muito permissiva com a questão, ela invadia os bairros estritamente residenciais, certo? O bairro estritamente residencial, ao contrário do que eles falam, usam como argumento, que é um privilégio da classe rica, na minha opinião, é muito mais que isso. Os bairros jardins, eles são verdadeiros parques urbanos privados. Eles têm muita árvore, têm muita área de permeabilidade, são bairros que o sol entra com mais facilidade, deixa as correntes de vento, de uma certa forma, livres, tem biodiversidade, né? Então, eles prestam um serviço ambiental, socioambiental para a cidade, muito maior do que só as pessoas de mais poder aquisitivo que moram ali. Essa é a verdade. E o que a indústria imobiliária quer? Quer tomar... O Brooklyn, por exemplo, está acontecendo isso. Vem, derruba aquelas casas ali que são... e sobe as torres de apartamento. Santo Amaro, o que tem de torre de apartamento subindo em Santo Amaro, porque a lei permitiu, a lei foi permissiva, esse plano diretor de 2014 e a lei de uso e ocupação de solo, que é votada logo em seguida. Agora, vou falar para você, Adriana, você está nos assistindo. A incorporação imobiliária está de tal forma organizada, eles estão discutindo o plano diretor em plena pandemia, a prefeitura aceitou, a participação social está ínfima, eles vão aprovar um plano diretor muito mais permissivo, eles propõem verticalizar mais ainda os bairros horizontais. Eu não sou contra a verticalização. Eu digo a você, eu não sou contra. Eu acho que a cidade tem muito lugar que pode verticalizar para impedir essa expansão da cidade para cima dos mananciais. Mas não a qualquer preço, em qualquer canto. Porque senão você destrói coisas belas, importantes na preservação da cidade, como os bairros jardins, por exemplo. As zonas estritamente residenciais são realmente... prestam um serviço ambiental a São Paulo muito maior do que a gente imagina. Mas o poder econômico, as grandes incorporadoras, elas não estão muito assim linkadas com essa questão da sustentabilidade. Elas querem fazer os apartamentos e vender. E elas acham que pode fazer onde deve. Então, esse é um problema gravíssimo da cidade que passa pela Câmara. A prefeitura sempre manda uma coisa mais favorável a essa verticalização desenfreada e a Câmara muitas vezes não consegue brecar como deveria e passa, e aí vai destruindo tudo, como a Adriana está reclamando. Infelizmente. Eu queria, agora nesse intervalo, aliás, transmissão de pensamento, viu, Luciana? Eu queria dizer o seguinte, Nataline, eu queria muito agradecer esse contato que estamos fazendo, pela delicadeza, pela doçura, pela elegância da Luciana Feldman, que me levou até você. Agora estou sabendo que está trabalhando com a Cris Monteiro, então essa moça receba de mim, por favor,
todo o meu carinho, todo o meu agradecimento por esse contato que estamos tendo agora, viu, Luciana? Muito obrigado. Ô Natalina, você tem uma história o seguinte, você militou no MDB na década de 70, depois você foi filiado do PCdoB de 76 a 87. Aliás, eu entrevistei recentemente a Ana Prestes, que é uma doçura de pessoa. Depois você foi para o PSDB, a convite do saudoso Mário Covas, de 88 a 2010, e de 2011 a 2020 você se filiou ao PV. O que orientou você a essas mudanças de partido? Por que que você foi direcionando a sua carreira? O que que mudou? Mudou a sua ideologia? Foi uma escolha pragmática? O que que levou você aí fazendo essa migração de partido? Bom, o MDB, eu militei no MDB, fundei diretório, fui primeiro presidente do primeiro diretório do MDB, do Cangaíba. Eu fundei o diretório lá e fui presidente lá do MDB, do velho MDB. Levei o Ulisses Guimarães lá, eu tenho uma foto com ele lá na nossa Associação Popular de Saúde. Ulisses Guimarães, Aurélio Pérez, Alberto Goldman, Darcy Passos e eu. Fizemos um evento lá, Assembleia Nacional Constituinte. 10 anos antes da Assembleia Nacional Constituinte, a gente já estava discutindo lá. Então, como eu era contra o regime militar, e fui preso 17 vezes por isso, fui muito torturado pelo Ustra, né? Bom, eu enfrentei eles, né? Não com armas, porque eu nunca fui a favor de você... Eu sempre fui a favor da mobilização social, da consciência, para fazer a política virar. Mas o MDB era o que sobrava para a gente militar, porque o outro partido era a Arena. Então eu fui MDB, participei como oposição ao governo. Até que, quando a gente foi para a periferia, o trabalho nosso era um trabalho de formiguinha, de conscientização, quase que de casa em casa. Eu levei aquela turma toda, inclusive o tio da Luciana foi também na época, eu levei 14 pessoas da Escola Paulista para fundar o nosso ambulatório de médico voluntário na Igreja Bom Jesus de Cangaíba. Eu quero te convidar, a hora que ele reabrir, que agora com a pandemia, eu queria te convidar para você conhecer, tem 45 anos de voluntariado médico ali, nós éramos em 14, agora estamos em 4. Ficou eu, o Francé e o Nassime. E a doutora Gênova, que é uma psiquiatra, colega sua, que vai lá uma vez por mês atender os pacientes. Mas a gente ia todo sábado, agora está fechado, nós vamos reabrir. Quando eu fui para lá, a gente usava um bote da consulta e do remédio para atingir a consciência das pessoas, organizar as pessoas para reivindicar melhores condições de saúde, melhores condições de vida na periferia. Era um trabalho político bem no povo, bem dentro do povo mesmo, entendeu? E o único partido político que a gente encontrou pela frente na periferia fazendo isso, de igualzinho a gente, era o PCdoB. E nós acabamos, eu fui para o PCdoB e acabou todo mundo ali, quase todo mundo foi para o PCdoB, com exceção do Daniel Clótzo e do Júlio César, que até faleceu há pouco tempo atrás, que eles foram para o PCB. Nós fomos para o PCdoB, porque a identidade de trabalho foi muito na identidade. Todas as organizações de esquerda nos procuravam. Eu fui para o PCdoB, fiquei lá esse tempo todo. E daí eu tive divergências políticas, ideológicas com o PCdoB. Eu discordei de uma série de questões internas, na verdade, da falta de democracia interna que o PCdoB tinha. Uma ausência de democracia interna. Houve um episódio gravíssimo lá com dirigentes do partido, eu discordei daquilo, achei aquilo muito errado e saí. Quando eu saí, eu fiquei mais ou menos uns meses fora, aí, um ano, e aí o Covas estava fundando o PSDB junto com o Montoro e o Serra e outro, e o Covas chamou, falou, você não quer vir aqui para a social-democracia? Então, eu saí de um partido que era marxista-leninista, pelo menos na teoria, né? E fui para um partido da social-democracia. Para mim, era importante ter uma militância partidária, porque é a forma mais elevada de organização política de uma pessoa é estar num partido político e professar uma ideologia, falar para os outros, eu penso assim, ideologicamente. Eu sempre defendo
a ideologia como a mãe da política. Fiquei no PSDB até 2010. Não, menos, 2010. Aí teve aquela briga dentro do PSDB da eleição do Kassab, do Serra, aquela confusão danada, e eu acabei me desgostando muito, porque a gente tinha empenhado a palavra de fazer uma coisa, e depois o PSDB, a parte da PSDB, queria que a gente rasgasse a palavra. Eu falei, a minha palavra eu não vou rasgar. E aí ficou insustentável a nossa condição dentro do PSDB, eu saí do PSDB. Como eu sou ambientalista de raiz, né? Sou um plantador de árvores, já plantei mais de 20 mil árvores com as minhas próprias mãos. Hoje mesmo eu semeei aqui umas 150 sementes de árvores nativas. Eu tenho aqui um viveirinho em casa que eu semeio e depois saio replantando igual maluco por aí, tá certo? Eu fui para o PV, eu procurei o PV e gostei ali da ideia do PV, já conhecia o PV, né? Me filiei ao PV e fiquei lá esse tempo todo, 10 anos no PV. Por que eu saí do PV agora? Mais uma vez, por discordância política. Não é interesse pessoal, nem financeiro, nada disso. Eu fiz esse dossiê, né? Essa luta minha aqui para a preservação das matas de São Paulo, eu recebi 14 ameaças de morte por causa disso aqui, rapaz, do crime organizado. Não é brincadeira. É uma luta quase que de Dom Quixote de La Mancha contra os moinhos lá aquela história lá do Cervantes. E aí o que aconteceu? O PV resolveu, por bem, da direção do PV, apoiar o Bruno Covas para prefeito. Eu falei, mas eu estou há 4 anos denunciando esse governo, essa prefeitura e esse governo do Estado. Como é que eu vou chegar para os meus amigos, os meus eleitores, e dizer, olha, agora você vota aqui no Covas que o PV resolveu fazer uma... Eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer. E eu também não sou aquele cara que me escondo atrás da moita. Então, se eu não posso fazer a eleição como eu queria que o PV tivesse um candidato. Poderia ter tido um candidato. Seria melhor para o PV ter um candidato. Eu fui candidato a governador pelo PV em 2014. Eu sabia que eu não ia ganhar. Mas nós fizemos 6 deputados estaduais e 6 deputados federais com a candidatura modestazinha aqui minha a governador. A legenda foi para a televisão, botou a cara, eu defendi uma pauta de sustentabilidade na televisão e a gente fez uma votação razoável. Tinha 7 candidatos, eu fiquei em 4º lugar. Prestamos um serviço à democracia e ao meio ambiente. Eu queria que o PV tivesse uma candidatura, o PV resolveu, por questões internas que eu não quero nem comentar, apoiar a candidatura do Covas. Eu peguei minha mala, falei, até logo, boa sorte, continuamos amigos, mas aqui eu não posso ficar porque eu não vou manchar o meu trabalho, o meu nome, as minhas ideias, apoiando um candidato que está contra o meio ambiente. 2 milhões de árvores jogadas no chão na cidade nos últimos 4 anos, pelo crime organizado, e o prefeito não fazia nada. E a gente gritando, nada. Falei, eu não vou apoiar esse homem, então até logo, vou embora e sair. Foi isso, a história. Eu vou brincar longa, com você. Eu vou brincar com você, porque quando você disse que você é ambientalista de raiz, é quase um pleonasmo, né? Falar em ambientalista de raiz. É verdade. Agora, você não estava brigando com moinho de vento, não. Você é um Dom Quixote que moinho de vento não mata. Esses caras matam, né? Matam. Agora, você acha que... Fala, desculpe. Teve o caso de uma pessoa que me ajudou a fazer esse dossiê. Esse dossiê está até na mão do Papa. Na mão do Guterres, da ONU, a gente mandou. Eu entreguei na mão da Espinosa, aquela mulher das mudanças climáticas da ONU. Entreguei na COP de Paris, na Espanha, entreguei na mão dela. Eu mandei para todo mundo esse dossiê. E é uma denúncia grande de derrubada das matas e de ataque aos mananciais de água da cidade pelo crime organizado. Aí um dos meus assessores que fez isso recebeu um domingo em casa, parou uma Fiorinozinha, tirou um almoço de dentro, um almoço encomendado, que ele calculou nos R$1.000 o almoço. Só o vinho era uns 200, 250 reais, fora a comida que tinha. E aí ele pegou aquele almoço, mas tal, quem foi que mandou? Está aí no bilhetinho. Ele abriu o bilhetinho, na portaria mesmo. Estava escrito num papelzinho assim, num cartãozinho. Nós sabemos onde você está. Só isso. Ou seja, era uma ameaça que, elegantemente, o PCC fez a ele, mandando aquele almoço, dizendo assim, ó, se a gente quiser, a gente vai aí e te mata.
porque ele que fazia para mim as entrevistas e tal, entendeu? A equipe fazia, né? A Luciana participou também disso aqui. Mas tinha uma equipe, tinha o Antônio, tinha ele, tinha um monte de gente, o Ivo, nós recebemos 14 ameaças veladas ou abertas do crime organizado por conta desse dossiê. Então, quer dizer, por isso que eu digo, era um Dom Quixote, que era um moinho de vento assassino mesmo, entendeu? Você tem razão. O Lucas pergunta se você recebeu alguma ameaça por ser ambientalista, você já respondeu a isso. O PSDB que você se filiou é o mesmo PSDB hoje? Ou a social-democracia virou um partido de direita ou de centro-direita? A social-democracia ela era de centro, tinha centro-esquerda e tinha centro-direita dentro do PSDB na fundação, né? Era um mesclado ideológico, mas que tinha uma posição, primeiro, de defesa da democracia. Eu não abro mão disso, viu, mestre? A questão da democracia, para mim, é a questão primeira, né? E o PSDB defendia isso. E depois ele tinha um programa social. Porque se você pegar o Franco Montoro foi um dos governadores que mais fez pelo social em São Paulo. Né? Ou mesmo o Covas, né? O Mário Covas também foi um cara... Né? O Serra, que agora está numa situação política bem mais difícil, mas o Serra foi um ministro da Saúde, que você lembra, né? Que revolucionou os genéricos, o PSF, o Programa de Saúde da Família, a própria saúde mental. Então, eu queria trabalhar com esse negócio da democracia. Mas o PSDB ele foi se entortilhando, né, de tal maneira que chegou hoje onde chegou. A gente está vendo aí que o PSDB, né, do ponto de vista partidário, hoje ele não diz nada ao Brasil, nada. Ele não fala mais com o Brasil, né? Quando eu enxerguei isso já desde bastante tempo, entendeu? Mas eu estava dizendo, mas vai ter que recuperar, vai recuperar. A nossa luta dentro do PSDB é para voltar às teses sociais-democratas. Mas a gente perdeu a luta. A luta ficou a luta de grupo, de grupelhos, né? O poder, é um negócio muito ruim, muito desagradável e que culminou com aquela disputa entre o Geraldo de um lado e o outros de outro na campanha da eleição de prefeito da cidade de São Paulo. Aquilo, para mim, foi a gota d'água e eu pedi para sair. Não me arrependi de ter saído. Tenho muitos amigos lá dentro, tenho também nos partidos de direita. Eu só não sou amigo de fascista e de corrupto. Seja de direita, seja de esquerda. O cara roubou, corta as relações. Aí né, teve muita gente que eu convivi politicamente, quando eu vi o que ele estava fazendo, eu cortei as relações. Acabou. Estava roubando na esquerda e na direita. E outros que eu achava que eram democratas, e de repente o cara tem uma posição fascista, né? O cara que defende tortura, para mim, né, ele não existe. A tortura é a coisa mais ignóbil que um ser humano pode fazer com outro. Não é porque eu sofri tortura e tenho dificuldade de audição com os choques que o Ustra me deu. Eu vi as pessoas morrerem espedaçadas dentro daquele doicode. A tortura é uma coisa muito triste, né? Principalmente quando é praticada pelo Estado, pelo governo, contra cidadãos que são oposição a esse governo. Mas tortura de qualquer jeito, seja em humanos, seja em animais, é indefensável. Então, fascista e corrupto está fora da minha relação. Se não for fascista e não for corrupto, seja de direita. Tem homens de direita que eu conheci, que eu conversei, que eram homens que eram absolutamente conversáveis. E gente de esquerda também, pura, séria, sonhador, que a gente conheceu, velhos e novos, que também eram homens puros. Os velhos comunistas, cara, eles morreram todos pobres. O Prestes, quando morreu, teve que fazer vaquinha para comprar um caixão melhor para o Prestes. O Zé Duarte, quando morreu, a mesma coisa. Quer dizer, eles podiam estar certos ou errados na concepção ideológica, mas tinham pureza de alma ao defender o que defendiam. Isso é o que vale na vida, na minha opinião. Né? O Davi Capistrano, vamos lembrar do Davi Capistrano. Davi Capistrano, meu amigo querido, encontrei com ele pouco antes de morrer. Né? Um cara que morreu pobre, ele não roubou para viver.
né? E defendia a democracia, defendia a saúde pública, uma vida inteira dedicada ao seu próximo. Tem que respeitar, não é verdade? Sim. Luciana, é isso mesmo. Tortura nunca mais. Gilberto, eu fiquei com dedos para perguntar para você algumas coisas a respeito de tudo que você padeceu, mas eu acho que você já abriu essa possibilidade. Quanto mais falarmos disso no Brasil de hoje, é importante, porque tem muita gente que não viveu isso, e uns imbecis, né? uns caras, uns acéfalos, pedindo volta dos militares aí. Eu vi vários depoimentos seus no YouTube. Você foi, eu não sei se presidente ou vice-presidente da Comissão Municipal da Verdade, né? Você contou que quando você era estudante, no terceiro ano da Escola Paulista de Medicina, você foi torturado, tomou um monte de choque elétrico. Eu vi depois uma entrevista desse sujeito, Aparecido Laerte Calandra, aliás, um psiquiatra, o olhar dele, a cara dele, já o denuncia. Né? E depois eu vi você perder a paciência muito bem, passar uma carraspança naquele ignóbil, né, do Coronel Ustra. Né? Esse é um período que você sempre fala assim, eu não tenho ódio. Né? Mas você lembra de tudo isso, não é? Lembra e pede, pelo amor de Deus, para a gente não passar nunca mais por isso. Como é que foi essa sua experiência, se você puder falar um pouquinho? Olha, eu lembro de cada detalhe. Essas coisas, as coisas muito boas da vida e as coisas muito ruins, a gente não esquece. Eu lembro da minha prisão, que foi na Rua Guiratinga. Eu saí da casa do meu avô, um dia às 6h30 da manhã, para tomar o CMTC para ir para a Escola Paulista. Eu estava no terceiro ano, 1972. Tinha um CMTCzão, lembra daqueles ônibus? Passava ali, eu pegava e descia quase que na porta da Escola Paulista. E aí, 3 viaturas do DOI-CODE me pegaram ali. Eu não sabia o que era. Me cercaram, me pegaram, a metralhadora e tal, me levaram para o DOI-CODE. E ali eu conheci o Ustra, que fez o primeiro interrogatório em mim, e alguns dos seus comandados. Né? Aquilo, mestre, você é psiquiatra, aquilo era um inferno aqui na Terra. Você entendeu? Porque eles, em nome da defesa do regime e do combate à oposição, em particular aqueles que pegarem arma, por falta de opção política também, pegarem armas contra o governo militar. Eu nunca peguei em arma, eu tinha contato com eles, com todo mundo. Eu era independente, não tinha partido, vamos dizer assim. Né? Então, na Escola Paulista, a gente tinha um grupo que ajudava as pessoas que estavam fugindo do regime. Recolhia dinheiro para mandar para o pessoal, remédio, dava comida, arrumava cirurgia, internação para quem estava doente, ajudava os familiares. Era uma rede de solidariedade, como tinha lá na resistência da Europa contra o nazifascismo. Você lembra como bem, os partisãs e aquele pessoal que... Né, a gente fazia isso clandestinamente. E aí eles me pegaram por conta de um jornal que distribuiu na Escola Paulista, que foi capturado, a pessoa que eu dei um jornal, e me pegaram para saber de onde vinha aquele jornal. Eu fiquei mais ou menos 60 dias lá. Eu e mais 2 colegas. E eles bateram muito na gente, muito, muito. Mas nós não fomos o grau máximo de tortura. Teve gente que foi acima do que nós sofremos, teve gente que morreu lá. O Benetazo morreu lá. Gritou, gritou, gritou a noite toda, o dia todo. Depois arrastaram ele, morto, tiraram com uma poça de sangue embora. Né? E outros ficaram muito mais lesados do que eu fiquei. Né? Porque apanharam mais, teve mais tempo na tortura. Nós ficamos lá em torno de 60 dias. O Ustra, ele torturava pessoalmente. A mim ele torturou pessoalmente, mais de uma vez. E outros presos que estavam lá, ele também torturou pessoalmente. Tem um menino que trabalha na Câmara que diz que eles colocavam ele sem roupa, com a coleira de cachorro no pescoço e puxavam ele na tortura por aquela coleira, e o Ustra também puxava ele. Entendeu? E batia, jogava água para dar choque. Era uma coisa indescritível, né? E o Estado pagando aquilo. Né? O Ustra, para mim, é um caso que talvez você precise de pelo menos uma dúzia de colegas da sua especialidade
para esclarecer exatamente o que vai na cabeça de um homem daquele. Porque, às vezes, de domingo, ele aparecia lá com a filhinha de 5 anos, pela mão, andando no meio dos equipamentos de tortura. Que diabo é isso, né? Um homem que se dizia cristão, diz que tinha fé em Deus, etc. e tal, e ele pegava uma pessoa, batia até matar. Ou seja, esse foi o período que eu passei ali. Depois daquilo, eu fui mais 16 vezes preso, porque eu não parei de fazer oposição, mas aí não fui mais, não sofri mais aquelas torturas. Era um chute aqui, um pescoção ali, que o Fleury, quando levava a gente para o DOPS, dava. A última vez que eu fui preso foi no governo do Sarney. Eu fui preso político no governo. Quando o Sarney assumiu, a gente fez uma manifestação aqui em Santo Amaro, e aí prenderam a gente, né? Depois daquilo, eu nunca mais fui preso político, nem preso de jeito nenhum no Brasil. Aquilo, eu fiquei um dia só lá na Polícia Federal, mas aquele 1972, na mão do Ustra, foi realmente... Eu me lembro que meu pai foi lá me visitar, conseguiu um bilhetinho de um coronel que jogava buraco com meu avô lá em Macaé. Um coronel influentíssimo do Exército, que jogava buraco na mesa do meu avô. Aí meu pai falando, tal, o coronel deu um bilhetinho a lápis, naquele papelzinho do buraco. Jogo de buraco, você sabe o que é, né? Jogo de baralho, né? Aí meu pai, com aquele papelzinho, foi no DOI-CODE, falou, olha, eu trouxe isso para o comandante. E o comandante era o Ustra. E aquele papelzinho do coronel abriu a porta para o meu pai entrar. 5 minutos ele me viu. Aí ele, como ele é um cara conservador, ele falou, pô, você acabou com a nossa família, você vem aqui para estudar. Ele era um balanceiro de usina de açúcar, meu velho, urbano. E ele era conservadorzão, aí brigou comigo. Aí eu falei, pai, o senhor veio aqui brigar comigo? O senhor não precisa me torturar, porque aqui já tem gente paga com o seu dinheiro para fazer isso. Levantei a manga da camisa, todo manchado de choque, todo queimado, a boca toda, a mucosa soltando. Aí quando eu mostrei isso pro velho, o velho desmontou, me abraçou e não queria ir embora. Falou, bota meu filho na rua que eu vou ficar no lugar dele. Depois daquilo, o velho virou um esquerda porra louca que eu nunca vi na minha vida. Morreu com 90 anos, brisolista de 4 costados, virou você entendeu? Ele mudou, porque ele viu o filho dele todo machucado ali no DOI-CODE em 5 minutos de visita que o bilhetinho do coronel permitiu ele entrar lá naquela casa de horrores, né? Que era o DOI-CODE na Rua Tutóia. Eu não sei se tem alguém aí que não merece estar aqui, então eu vou desativar os comentários. Eu conheço bem isso porque meu pai era motorista de táxi. Eu distribuía na faculdade a voz da unidade. Uma vez os caras chegaram lá em casa, meu pai quase me encheu de porrada, dizendo que você é a única esperança para ser médico nessa casa. Então era uma coisa terrível, era um medo terrível. Agora, nós temos um presidente, esse nefasto, que não precisa de muito psiquiatra para dizer que ele é um psicopata, né? E o Ustra também, né? Aqueles caras que matam as pessoas e depois vai na missa, põe filhinha no colo, essas coisas, né? E o tal do Calandra, hein? Eu vi a cara dele, com aquele cavanhaque, com aquela cara dele. Aquilo é muito significativo, né? Você falou, apontou muito as atitudes dele, não foi? O Calandra era um policial civil. Acho que ele era um delegado de polícia civil. Ele não era da parte militar. Mas eles se juntavam na arte de torturar, né? O Calandra era um torturador extremamente cruel, muito cruel. Ali tinham vários, doutor Albernaz também, o codinome do cara, né? Também era muito cruel. Tinha um tal de Trali, no DOPS também, muito violento na tortura, entendeu? Então, as equipes eram altamente especializadas, e eles se dividiam em 2 times. O time que batia e torturava demais. E um time que era tido como o time do bonzinho, que vinha em seguida, todo aquele jogo psíquico, né? O cara vinha, trazia uma água para você, poxa, para com isso, tal, fala aí. Aquele jogo que a gente conhece para tirar a confissão das pessoas, né? O Calandra, eu fui vice-presidente da primeira Comissão da Verdade da Câmara e depois eu presidi a segunda. A segunda Comissão da Verdade da Câmara,
Eu até tinha o livro dela, está aqui o livro, ó, eu vou mostrar para você. O relatório. Dá licença um pouquinho. Está aqui o relatório. Se você não tiver, eu vou te mandar um, que eu tenho esse relatório aqui. Olha, bom, eu vou cobrar de você olha, e da Luciana, se você não me mandar, hein? Olha o relatório. Eu mando para você. Esse, Comissão da Verdade, a gente ficou ali, olha, esse livro aqui, ele é um relato histórico muito importante, porque nós conversamos com torturadores e conversamos com torturados. Conversamos com quem defendia aquele negócio e com quem era contra. O depoimento, nós levamos lá o Delfim Neto para falar. Nós levamos o governador que faleceu agora há pouco tempo. Paulo Egídio, não era o Paulo Egídio? Paulo Egídio foi lá, né? Levamos o R. Sóbrio, levamos o Dom Angélico, e presos políticos, e também gente... Eu fui lá no Espírito Santo e fiquei lá quase 6 horas interrogando aquele Guerra, que fez aquele livro, Uma Guerra Suja, não é Guerra, o nome dele Cláudio, não é? Cláudio Guerra, né? Cláudio Guerra. Então, eu fiquei na casa dele, ele me recebeu lá. Você precisa de ver ele contar o que ele contou para nós, como é que funcionava. Então, um trabalho muito bom isso aqui, muito bem feito. E eu realmente não tenho raiva de ninguém, nem de quem me torturou. Eu tenho pena, dó do ser humano que vira uma coisa daquela. Quando eu estava na residência no servidor do Estado, eu consultei um sujeito. Você conhece a história? Eu consultei Você atendeu a história, o cara lá? Eu consultei o cara que tinha me torturado barbaramente. Ele não me reconheceu. E aí eu atendi ele, eu era R2, né, de ortopedia, passando no estágio, né, porque eu fiz cirurgia. E aí no final eu falei, você não me reconheceu? Cuidei dele com a agulha fininha, ele não sentiu dor nenhuma. Ele falou, não. Falou, poxa, eu te reconheço muito bem, eu sou o Gilberto Natalini. Aí ele, Gilberto Natalini? Eu falei, aquele que você torturou em 1972, isso era 76. Rapaz, o homem largou a muleta, eu tinha posto gesso nele, saiu pulando numa perna só por aquele corredor do IANSP ali, sumiu, desesperado, nem pegou receita, largou a muleta, fugiu, nunca mais eu vi, mas ele tinha me torturado. E eu falei para ele, eu tratei você como a gente deve tratar todo ser humano, não da maneira que você me tratou. Foi aí que ele pulou da mesa e foi embora correndo. A vida é assim. Conhecer a história e mostra a tua humanidade, né? Como é que você dá um tapa com luva de pelica, né? Para ver se esse cara entende isso, né? O fato dele fugir parece que ele entendeu. Entendeu, sim. Doeu nele. O Lucas, que estava aí, estava perguntando para nós sobre despoluição do Rio Pinheiros. Eu ia perguntar para você, tem saída? Primeiro, despoluir os rios da cidade e, segundo, tem alguma coisa a fazer com essas enchentes bárbaras que destroem a vida das pessoas na nossa cidade? Só perguntar para você, quanto tempo mais a gente tem? Olha, a gente teria 4 minutos. Se você for generoso, a gente avança mais uns 10 minutos aí, se você puder. Não, eu posso sim. É porque eu sei que o Instagram tem um prazo, né? Um período. Não, né? já não... Não, a gente pode passar de 1 hora. Ah, tá. Então, veja bem, essa questão dos rios, a gente tem que louvar que o Rio Pinheiro seja limpo. Está sendo feito e vão limpar o Rio Pinheiro, sim. Agora, tem aí sempre tem a crítica, né? E a gente tem que fazer uma análise extremamente técnica. Existiu em São Paulo o programa Operação Córrego Limpo. Programa Córrego Limpo. Eles levantaram... O São Paulo tem mais ou menos 500 córregos. Eles levantaram 200 córregos, a prefeitura e o Estado junto, para limpar esses córregos, desde a nascente até a foz. Então, os rios seriam limpos a partir da limpeza dos seus afluentes, que são os córregos. Quantos afluentes o Rio Pinheiros tem? Né? São dezenas de afluentes. Córregos que saem da periferia e vêm para o Rio Pinheiro, todos eles poluídos com esgoto humano. Todos eles. Esse programa de defesa das águas, ele despoluiu 42 córregos. Era para despoluir 200. Com 200 córregos despoluídos, a gente diminuiria muito a poluição do Pinheiros e do Tietê.
O programa que o governador está fazendo, ele despolui só o rio. Ele trata o efluente do córrego antes do córrego entrar no rio. Você entendeu? Então, ele vai despoluir o rio. Só que o córrego, por exemplo, né, vamos dar um exemplo, o Morro do Oeste, o córrego Morro do Oeste, ele vem lá de Itapecerica, quase. De Itapecerica até a entrada do Rio Pinheiros, ele vai estar poluído. Ele vai cheirar mal, ele vai ter esgoto, ele vai estar poluído. Ele vai ser despoluído na hora que ele entrar no Rio Pinheiros. Então, esse é um defeito do programa. O rio será despoluído, mas os cursos d'água da cidade não estão incluídos no programa, pelo menos nessa primeira fase, nem se fala disso, como a Operação Córrego Limpo, o programa Córrego Limpo falava, despoluir da foz do rio, da nascente do córrego, vem vindo e despolui até entrar no rio. E tira as ocupações de barraco e faz os chamados parques lineares. Alguns estão aí para quem quiser ver, né? O Parque Linear do Sapê, o Parque Linear do Rio Vermelho, o Parque Linear do Córrego Rio Verde, em Itaquera. Foram coisas que ficaram da Operação Córrego Limpo, que era, de fato, na minha opinião, a solução técnica mais apropriada. Mais cara, mais difícil, mas era o definitivo. Agora, que eles vão limpar o rio, só o rio, quero dizer, né? Só o rio, só o curso do rio que será limpo. Os córregos continuarão trazendo esgoto de tudo que é canto da cidade, como fazem hoje. E essa questão das enchentes, São Paulo sempre teve enchente, porque nós ocupamos o leito dos rios, praticamente, né? O vale, né? O fundo de vale, a cidade tomou de uma maneira totalmente desorganizada os fundos de vale. Você pega lá o Aricanduva, pega o Ticoatira, pega, né? E o que tem acontecido? Com a impermeabilização da cidade, a maior impermeabilização das ruas, dos bairros, o asfalto, o cimento, ele não permite que a água da chuva penetre no solo. Corre tudo para dentro do córrego. A calha dos nossos córregos, dos nossos rios, hoje, ela não é mais suficiente para suportar as chuvas violentas das mudanças climáticas. Então, quando chove mais violentamente, as calhas transbordam muito mais do que transbordavam. Eu presidi a comissão de cheias e enchentes da Câmara, foi em 2020, eu fui presidente, tinha 14 vereadores. Nós fizemos um diagnóstico, eu também posso, que a Luciana permitir, levar para você um relatório. Ali a gente fez um diagnóstico e indicou a terapêutica. A terapêutica não é você canalizar córrego. A rede de pluvial de São Paulo, ela não comporta mais a quantidade de água que tem. Aí a solução técnica que eles dão, o que é? Piscinão. Piscinão é a coisa mais antiambiental que existe. O que teria que ser feito? Teria que ser feito reservatórios antes da água cair nas redes pluviais. Então, recolher água de chuva em casa. Se todo mundo, como eu, recolhe 5 mil litros em cada chuva, se cada casa tiver um recolhimento de água, você vai ter água para usar, que não dá para beber, mas dá para você lavar quintal, lavar carro e tal, você vai ter água, e você vai tirar aquela água que o telhado joga. Né? Isso é uma solução absolutamente viável e barata. A minha gambiarra aqui em casa custou R$700. Eu pego 5 mil litros que eu deixo de jogar na rua. Você tem que construir calçadas permeáveis. Todas as calçadas de São Paulo, quase todas, são impermeáveis. Hoje já tem asfalto permeável. Para vias que não tem caminhões, não tem peso em cima, vias internas de bairro, você pode colocar asfaltamento permeável, que chupa até 60% da água que cai nele. Então, tem toda uma tecnologia que a cidade não está se preparando, não se preparou, pelo contrário, vai impermeabilizando cada vez mais, as áreas verdes vão sendo destruídas, vai se construindo em cima de onde era a terra tem capacidade de absorver água, e você não faz nenhum trabalho para contenção da chuva. Você não vai poder mudar o regime de chuva. Cada ano que passar, você vai ter a estiagem mais longa e o período de chuva mais violento. Essa é a característica das mudanças do clima. São Paulo hoje tem
tinha 200 e pouco, menos de 300 pontos de enchente até há 10, 15 anos atrás. Hoje tem 750 pontos de cheia. E cada dia que passar vai ter maior número, por conta da impermeabilização e por conta também dessa questão do aumento da precipitação das chuvas por causa das mudanças do clima. É isso. Ô, Natalino, eu já vi que a Luciana é quem manda prender e manda soltar nessa história, não é? Certamente ela vai deixar você mandar essas coisas para mim, né? Pelo amor de Deus. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você trouxe soluções, não vou dizer alternativas, você trouxe soluções muito, eu não vou dizer simples, mas muito específicas. Quer dizer, tem que fazer isso. O que é que falta? Falta vontade política, falta dinheiro. O que é que falta para essas coisas serem implementadas? Porque você está dando aqui algumas alternativas muito claras, né? Não, eu acho que falta dinheiro. O dinheiro é curto, né? O orçamento de São Paulo é maior que Nova York, né? Nova York parece que tem 9 milhões de habitantes, nós temos 12,5. E o orçamento de São Paulo é 5 vezes menor do que o de Nova York. E Nova York não tem tanta necessidade social como São Paulo tem. Então, falta dinheiro. Mas a causa central de não fazer não é a falta de dinheiro, é a falta de visão. É a falta de visão do governante. Nós tivemos um momento áureo de sustentabilidade em São Paulo com o Eduardo Jorge, secretário do Verde da cidade. Sim. Né? Aí criou a Ecofrota com 1.500 ônibus, né? Botou os aterros para queimar o metano e produzir energia elétrica, em vez de jogar o metano para a natureza, para cima. Plantou 1.600.000 árvores em 8 anos. Tinha 36 parques. Quando saiu, tinha 100 parques municipais. E aí, por aí vai. Construiu-se uma política de sustentabilidade. A Secretaria do Verde, que era 0,4% do orçamento do município, em 2004, em 2012, quando ele saiu, era 1%. Aumentou quase 3 vezes. Hoje é 0,33%, baixou de novo, depois que ele foi embora, caiu de novo. Então, falta vontade, falta visão, porque isso é muito sofrido. O meio ambiente é o primeiro que apanha, e o último que fala e o primeiro que apanha. Meio ambiente, você trabalhar com o meio ambiente, você cria muito conflito e perde muito voto. Porque se você for defender árvore, você perde voto. Infelizmente, ainda um setor grande da população vê o meio ambiente como uma coisa que ameaça o bem-estar dele local ali. Infelizmente, a verdade é essa. Então, o governante tem medo e não tem visão de mundo mesmo. Quer dizer, eu passei 5 anos denunciando esse ataque criminoso às áreas de mananciais que abastece 5 milhões de casas em São Paulo, 5 milhões de pessoas em São Paulo, que é os mananciais da Guarapiranga. O prefeito começou no Haddad. O Haddad, para o meio ambiente, é um desastre. Foi um desastre o governo do Haddad. O Dória, eu fiquei lá 7 meses, ele me demitiu, porque eu queria mexer com as estruturas. Me demitiu, não me deixou fazer. Também não tem compromisso. O prefeito Covas, que inclusive eu conheci pequeno, faleceu, com todo respeito, também foi uma tragédia para a questão ambiental. Agora, esse prefeito que está aí criou uma secretaria executiva de mudanças climáticas, botou o Piero Pedro, aquele advogado ambientalista, como secretário executivo. E eles estão começando a fazer a repressão a essa devastação da mata. Então, eu não sei se ele vai dar continuidade, eu estou observando. Mandou para mim fotos e tal, prestando conta, porque eu brigo muito, falo muito, mesmo não sendo vereador, ainda tenho uma voz, né? Mandaram para mim, eles estão fazendo. Agora, a lei de mudança do diesel nos ônibus, são 50 mil veículos a diesel do coletivo de São Paulo, nós aprovamos em 2017, para trocar o motor dos ônibus a diesel por motores elétricos ou a biodiesel, para tirar, como diz o Paulo Saldiva, né? Tirar a poluição do ar, tirar isso aí, os particulares. A lei está na prateleira já desde 2017, vai 4 anos que eles não implantam a lei. Ou seja, é falta de vontade política. O problema maior não é dinheiro, o problema é visão de mundo. Sabe? É saber que o meio ambiente tem que ser preservado para você salvar as vidas e dar qualidade de vida às pessoas. Os nossos governantes, sejam federais, sejam estaduais, sejam municipais, não têm essa visão
no geral. Salvam-se poucos com visão de preservação de sustentabilidade. Essa é a verdade. Você, como clínico, os clínicos já estão acostumados a falar de doenças oriundas da poluição, mas qualquer hora a gente vai bater papo. Eu vou falar para você também o quanto poluição tem a ver com depressão, com mudança de carga genética, com pânico, com um monte de problemas mentais. Ó, eu tinha aqui para te perguntar isso, da grilagem dos mananciais, plano diretor, um negócio que eu já tive até envolvido, da Cracolândia. Tem 200 perguntas de gente que mandou para mim. E eu queria saber se eu posso te fazer uma proposta indecorosa, não é nada erótico. Não tem problema. Erótico. Mas mesmo que seja erótica, nós estamos numa idade que não tem mais que rejeitar nada. Tá certo. Você topa a gente continuar essa entrevista daqui a uns 2 meses, mais ou menos, para a gente falar de tudo isso que falta ainda? Estou à sua disposição. Você manda e marca, a gente só combinar antes. E eu topo porque a gente tem que falar. Eu acumulei muito conhecimento naqueles 20 anos na Câmara e a gente tem muitos dados, muitos números. E uma conversa assim, você vê que nós variamos, passamos do Ustra para partido, fomos para lá, fomos para cá, porque a vontade da gente trocar ideia é tão grande que o tempo é pequeno, né? E eu topo fazer, você vê aí, a gente faz a pauta, eu volto com você. Eu quero te parabenizar, viu, mestre? Porque você é uma pessoa que eu vou te contar, tem uma cabeça... Se eu ficar um dia assim mais lesado do que eu já sou, eu vou procurar você para você me tratar, para você ser meu médico psiquiatra. Inspira Vai confiança. ser o contrário. Vai ser o contrário. Eu é que vou beber na fonte de conhecimento que você demonstrou aqui, viu? Gilberto, muito obrigado. Você tem vontade de ter vida parlamentar, de ser candidato, alguma coisa assim? Não tenho. Já tem uns convitezinhos aí, mas não tenho. Eu prefiro continuar sendo médico, acadêmico. E eu acho que se eu entrar em algum partido fazendo o que eu estou fazendo, eu vou ficar comprometido com alguma ideologia. Eu não vou ter a liberdade de poder falar livremente tudo que a gente está conversando. O que você acha? Eu acho que você tem razão, porque tem amarras. Se você tem oportunidades por um lado, você tem amarras por outro lado. Então tem que pesar bem. Eu acho que você, como está muito bem representativo. Pode continuar desse jeito. Olha, eu mais uma vez estou honrado porque você é um homem, para ser redundante, que honra a classe política. Você é uma avis rara. Eu sempre fui seu eleitor, sou seu admirador e nós estamos em julho. Eu vou te escrever daqui a uns 2 ou 3 meses, até para a gente falar da situação brasileira, que eu acho que eu quero te ouvir também. Vamos marcar novamente da gente continuar? Combinado. Estou aqui. Combinado. Pode mandar abraço aqui. Um abraço. Boa noite a você, boa noite a todos. Uma boa noite, muito obrigado. Olha, tchau. E quem mandou comentários desairosos, não liga não, porque a democracia é assim, as pessoas falam o que quer e ouvem o que não quer, e a gente, numa boa, viu? Eu estou acostumado já com isso. Tranquilo. Tá bom. Um abraço para eles também, tá? Abração, tchau. Tchau.